pessoal? Nessa aula, iremos fazer dois exercícios de ciclo Rankine, que é o ciclo termodinâmico que representa usinas a vapor. Aqui iremos apresentar dois exercícios, um com ciclo termodinâmico real, a partir das eficiências isentrópicas da turbina e da bomba, porém desconsiderando as perdas de carga e a diferença de temperatura na caldeira e no condensador, e outro que é um ciclo Rankine ideal com aquecimento. Então, vamos lá. No primeiro exercício, nós temos um ciclo Rankine real, onde as pressões na entrada da bomba e da turbina são dadas, como podemos ver aqui. Além disso, temos as eficiências isentrópicas de expansão e de compressão. O enunciado também indica que as temperaturas dos reservatórios são dados pelos valores fisicamente limitantes, ou seja, a troca de calor na caldeira e no condensador limitam esses valores pela primeira lei da termodinâmica. Portanto, temos que lembrar que o calor vai do corpo de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa na hora de obter as temperaturas dos reservatórios em equilíbrio termodinâmico. Temos também o valor do calor fornecido aqui. Com isso, iremos responder às questões padrões, como, por exemplo, as entalpias específicas dos pontos do ciclo, o calor rejeitado específico, os trabalhos de expansão e compressão da turbina e da bomba, respectivamente, a entropia gerada em cada um dos processos e, é claro, assim como no ciclo inteiro. Vamos então começar o nosso exercício pelo ponto da sucção da bomba. Já está indicado que esse ponto é de líquido saturado, a pressão de 0,5 megapascal. Então, utilizaremos os dados direto da tabela termodinâmica. Vamos então para o ponto 1, tirar os valores direto da tabela termodinâmica para essa pressão de 0,5 megapascal. A temperatura vai ser a temperatura de saturação para essa pressão e o resto iremos retirar para líquido saturado. Vamos precisar da entalpia, vamos precisar também do volume específico e vamos precisar, é claro, da entropia. Com todos os dados da tabela para o ponto 1, podemos ter os pontos de saída a partir da análise do trabalho da bomba e considerando que o volume específico muda muito pouco no estado de líquido comprimido. Então, vamos fazer a análise do ponto 2, onde o trabalho da bomba é dado pelo volume específico, a diferença das pressões e, é claro, estamos lidando com um trabalho real, então dividido pela eficiência isentrópica. Isso aqui vai dar 4,7799 kJ por quilograma. O trabalho específico. Com o trabalho real, conseguimos a entalpia pela primeira lei da termodinâmica, utilizando, é claro, as hipóteses simplificadoras já especificadas anteriormente. Então, a entalpia de saída da bomba vai ser igual à entalpia de entrada, mais esse trabalho real. Então, isso aqui vai dar 644,821 kJ por quilograma. Podemos ter também a temperatura e a entropia a partir da simplificação de substância incompressível. Então, a temperatura de saída é T1 mais trabalho, calor específico da água. Lembrando que o calor específico aqui é 4,18 kJ por quilograma grau Celsius. Isso aqui vai dar 152,974 graus Celsius. E utilizando a entropia,
temos que S2 é igual a S1 mais Cl, Ln, T2, T1. Isso aqui vai dar 1,87 kJ por quilograma Kelvin. Já no aquecimento da caldeira, o enunciado nos deu o calor fornecido do reservatório térmico. Então, podemos, ao aplicar a primeira lei da termodinâmica para este reservatório, ter a relação para a entalpia no ponto 3. Então, no ponto 3, já temos a entalpia, que é igual a 3.144,82 kJ por quilograma. Uma coisa importante aqui que devemos discutir é como obter a temperatura do reservatório. No enunciado, é definido que a temperatura é dada pelos valores fisicamente limitantes. Isso quer dizer que durante a transferência de calor no processo 2 a 3, o fluido, ao trocar calor com a caldeira, entra em equilíbrio térmico no ponto 3. Sendo assim, a temperatura do reservatório que fornece calor é o ponto 3. É importante salientar que nem sempre a temperatura do reservatório vai ser a maior temperatura. Temos que sempre avaliar a transferência de calor e aonde haverá o equilíbrio térmico. Sendo assim, temos a pressão no ponto 3, que vai ser 4 megapascal, dado no exercício, e a entalpia no ponto 3. Sabemos que está na região de vapor superaquecido, então agora é avaliar através da tabela termodinâmica para essa região. Então, para essa região, sabemos que está entre as temperaturas de 350 graus Celsius e 400 graus Celsius e iremos interpolar. Fazendo a interpolação, conseguiremos a temperatura do reservatório. Vamos fazer a interpolação a partir da entalpia que calculamos anteriormente. Então, fazendo esses cálculos, temos que a temperatura do ponto 3, que é igual a T-high, nesse caso vai ser 370,938 graus Celsius. Fazendo o mesmo procedimento, só que para entropia, temos que a entropia no ponto 3 é igual a 6,66551 kJ por quilograma Kelvin. Com a entropia do ponto 3, conseguimos o ponto isentrópico do ponto de saída da turbina. Esse ponto será apenas um guia para descobrir o trabalho produzido pela turbina a partir da eficiência isentrópica. Então, o ponto 4S vai ser S4S é igual a S3, que é igual a 6,66551 kJ por quilograma Kelvin, obtido anteriormente. Aqui, ao fazer essa análise, vemos que o ponto de isentrópico está dentro da região de saturação. Então, vamos calcular o título, que vai ser S4S menos SL, SV menos SL, lembrando que é para pressão de 0,5 megapascal, e conseguimos o valor de 96%. Aproximadamente 97%. Continuando, podemos conseguir também a entalpia, para esse caso. Então, a entalpia, se fosse um processo ideal, seria 2.682,19
kJ por quilograma. Com isso, podemos calcular o ponto real de saída da turbina e descobrir que, diferente do ponto ideal, não está dentro da região de saturação, está na região de vapor superaquecido. Então, o trabalho da turbina vai ser igual à eficiência isentrópica da turbina, a entalpia no ponto 3 menos a entalpia do ponto 4S. Isso aqui vai dar 347,3 kJ quilograma. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, só que agora para o processo real, temos que o ponto real vai ser igual a H3 menos o trabalho real produzido na turbina. Isso aqui vai dar 2.797,79 kJ por quilograma. Ao fazer a análise na pressão de 0,5 megapascal na região de vapor superaquecido para essa entalpia, vemos que está entre a temperatura de saturação e 200 graus Celsius. Então, vamos fazer essa análise para conseguir a temperatura no ponto 4. Então, para a pressão de 0,5 megapascal, vamos fazer a nossa interpolação. Vamos fazer a interpolação utilizando como base a entalpia obtida anteriormente. Isso aqui vai dar a temperatura de 173,42 graus Celsius. Vamos fazer o mesmo procedimento para descobrir a entropia, que vai ser 6,93462 kJ por quilograma Kelvin. Dessa forma, temos as propriedades para todos os pontos pertinentes. Aqui vamos fazer uma análise do balanço de energia que já foi feito para alguns processos anteriormente, mas para outros não. Assim sendo, de forma geral, nós temos que o trabalho da bomba real foi H2 menos H1, os pontos reais, é claro, que deu 4,7987 kJ por quilograma. Trabalho real, H3 menos H4, isso aqui deu 347,03. Como vocês podem ver, a influência do trabalho da turbina é maior que a influência do trabalho da bomba. Já o calor fornecido é a entalpia no ponto 3 menos a entalpia no ponto 2. Isso foi dado no exercício. Já o calor rejeitado no condensador é H4 menos H1. Calculando isso, vai ser 2.157,75 kJ por quilo. Já o balanço de entropia, já foi dito em aulas anteriores que a influência no balanço de entropia geral do ciclo é maior na caldeira. Vamos avaliar isso em cada processo e no balanço geral do ciclo para ver se isso realmente procede. Então, vamos lá. Primeiramente, balanço de entropia de 1 a 2 vai ser igual a 0,0123 kJ por quilograma Kelvin. Isso seria na bomba. Agora,
Vamos avaliar na caldeira. Na caldeira, vamos ter 0,912568 kJ por quilograma Kelvin. Agora, na turbina, S4 menos S3, isso aqui vai dar 0,269 kJ por quilograma Kelvin. Por último, no condensador, isso aqui vai dar S1 menos S4 mais QL sobre TL. No total, isso aqui vai dar 0,003039 kJ por quilograma Kelvin. Isso seria para cada processo, só que no enunciado ele também pede do ciclo. Então, nosso balanço de entropia e nossa entropia gerada total seria menos Qhigh sobre Thy mais Kilo sobre Telo. Isso aqui vai ser igual a 1,19595 kJ por quilograma Kelvin. Com isso, terminamos nosso primeiro exercício de ciclo Rankine real. Vamos para o próximo. O segundo exercício é um ciclo Rankine ideal com reaquecimento. Foi falado em aulas passadas que o ciclo Rankine com reaquecimento é utilizado como um subterfúgio para aumentar a eficiência, principalmente quando aumenta-se a pressão na caldeira, porém quer-se evitar o aumento de umidade na saída da turbina. Esse exercício, vamos avaliar como dimensionar o ciclo ideal com reaquecimento, já que temos duas turbinas, uma de alta pressão e a outra de baixa pressão. Vamos olhar aqui. Nesse exercício, as pressões mínimas e máximas do ciclo são dadas, assim como a temperatura do reservatório que fornece calor. Aqui trabalhamos com 600 graus Celsius, que é uma temperatura factível para usinas a vapor. A outra informação principal é que o conteúdo de umidade de vapor na saída da turbina não deve exceder 10,4%. Isso também é factível, pois quer-se evitar formação de gotículas na turbina, o que faz com que se trabalhe com títulos de saída da turbina em torno de 90%. Com essas informações, podemos fazer o nosso exercício. Podemos montar o ciclo termodinâmico a partir das informações dadas com reaquecimento. Então, esse seria o nosso ciclo. A primeira informação mais importante seria a da saída da turbina de baixa pressão. Então, Aqui já temos as informações necessárias de título e pressão, o que nos permite retirar o restante das propriedades das tabelas termodinâmicas. Então, esse ponto aqui já podemos analisar. Então, temos o título e a pressão mínima. Com o título, podemos tirar a entropia, que está dentro da região de saturação, então, diretamente, nesse caso, utilizamos essa relação com o título. Isso aqui vai ser igual a 7,369 kJ por quilograma Kelvin. Lembrando que estamos retirando esses valores aqui diretamente. Já a entalpia, iremos fazer o mesmo procedimento. Então, fazendo o mesmo procedimento, temos que a entalpia é igual a 2005,1 kJ por quilograma. A temperatura aqui vai ser a temperatura de saturação. Então, a temperatura em 6 é igual à temperatura de saturação, 45,807 graus Celsius. Vamos então correr no sentido contrário. Como é um ciclo ideal, a temperatura do reaquecimento vai ser igual à temperatura do aquecimento principal,
Sendo assim, o ponto 5 tem a temperatura de 600 graus Celsius. Além disso, a entropia do ponto 6 é igual à entropia do ponto 5. Como estamos na região de vapor superaquecido, novamente olhamos a tabela termodinâmica. Então, para esse caso aqui, 600 graus Celsius, conseguimos olhar que a pressão para esse caso da entrada da turbina de baixa pressão vai ser 4 megapascal. Vamos aproximar um pouquinho nesse caso aqui, já que a entropia em 5, nós conseguimos o valor de 7,369 kJ por quilograma Kelvin. Vai ser muito próximo desse valor aqui e interpolar entre expressões seria um cálculo desnecessário nesse caso. Então, pegando direto da tabela, que também é entalpia, ficaríamos com esse valor aqui. Ok, agora podemos seguir o caminho horário. Vamos para a bomba, que está no ponto de líquido saturado. Como problemas anteriores, vamos retirar diretamente da tabela termodinâmica, como podemos ver aqui para a pressão de 10 kPa. É importante salientar aqui que a condição ideal para o fluido que entra na bomba de um condensador em um ciclo Rankine é normalmente o líquido saturado, e o motivo para isso é que remover mais calor do que o necessário para fazer o fluido descer para a linha de líquido saturado significa rejeitar mais calor do fluido enquanto flui no condensador. Esse é o calor que teremos que adicionar ao fluido novamente na caldeira. Então, não queremos jogar fora mais do que o necessário. Mesmo quando são feitos esforços para usar o calor rejeitado no condensador para alguma outra finalidade, a menos que o uso seja 100% eficiente, ainda é melhor rejeitar o mínimo de calor possível no processo. Isso significa resfriar até a linha de líquido saturado e não passar por ela. Além disso, se for possível resfriar o fluido de trabalho além da linha de líquido saturado, há uma vantagem extra em removê-lo mais cedo, pois podemos evitar perdas na pressão no mundo real na tubulação do condensador e permanecer mais perto da nossa suposição ideal de resfriamento isobárico. Independentemente disso, vamos fazer a análise na bomba como a gente fez nos casos anteriores. Então, nos casos anteriores, o ponto 1 a gente retira diretamente da tabela de líquido saturado. Temos esses valores aqui. Para a pressão, vamos precisar desses dados. Já no ponto 2, já vamos fazer aqui direto. No caso é um ciclo ideal, então não tem eficiência isentrópica, podemos utilizar aquela relação de sempre, com as diferenças de pressão. Então, o trabalho da bomba, nesse caso aqui, vai ser 15,144 kJ por quilo. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, conseguimos o ponto de entalpia. A entalpia no ponto 2 vai ser igual a 206,954 kJ por quilograma. Aqui não vamos precisar da entropia, porque não vamos fazer o balanço de entropia. O exercício só pede a eficiência. Então, vamos manter só esses dados por enquanto. Com os pontos da bomba, podemos continuar com a saída da caldeira e entrada da turbina a alta pressão. Aqui temos a pressão de 15 megapascal, como podemos ver aqui, na temperatura de 600 graus Celsius. Estamos na região de vapor superaquecido, então, portanto, temos esses dados aqui e podemos retirar diretamente a entalpia da tabela termodinâmica.
kJ por quilograma. Mesma coisa para a entropia. Aqui vai precisar tirar a entropia, porque quando a gente continua a análise na saída da turbina de alta pressão, a entropia no ponto 4 é igual à entropia do ponto 3. Outro fator é que nós, ao analisar o ponto 5, nós conseguimos a pressão do ponto 4. Aqui nós temos já duas propriedades do ponto da saída da turbina de alta pressão. Então, com a pressão de 4 megapascal e com a entropia que conseguimos do ponto 3, vamos analisar, já que está na região de vapor superaquecido, vamos ter que fazer uma interpolação para descobrir a temperatura nessa região. Então, ao fazer a análise da temperatura, nós podemos ver que está na faixa de 400 a 350 graus Celsius. Então, fazendo a interpolação nessa região, só que com base na entropia, nós conseguimos o valor da temperatura no ponto 4 de 375,5 graus Celsius. Fazendo o mesmo procedimento para conseguir a entalpia, conseguimos um valor de aproximadamente 3.155 kJ por quilograma. O enunciado nos pede a eficiência do ciclo, então nós nos devemos ater ao trabalho líquido sobre o calor fornecido. Vamos fazer a análise do balanço de energia para cada um dos componentes e já que nós temos reaquecimento e duas turbinas, nós vamos fazer com essa base do ciclo termodinâmico. Então, fazendo o balanço de energia no condensador primeiro, nós temos que o calor rejeitado é igual a H6 menos H1. Isso aqui vai ser igual a 2.143,29 kJ por quilograma. Continuando, passa por um reaquecimento, então o calor fornecido vai ser H3 menos H2 mais H5 menos H4. Esse valor aqui vai ser igual a 3.896,15 kJ por quilograma. Já aqui também vamos pensar no trabalho específico da bomba, que vai ser igual a H2 menos H1. Aqui vai ser 15.144 kJ por quilograma. E aqui também nós conseguimos fazer o trabalho da turbina 1, que é o de alta pressão, que vai ser H3 menos H4. Aqui vai ser 428,2 kJ por quilo. E já a turbina 2 de baixa pressão, que vai ser H5 menos H6, que vai dar 1.339,8 kJ por quilograma. A eficiência desse ciclo vai ser o trabalho líquido sobre o calor fornecido, então vamos fazer esse cálculo aqui. Podemos também fazer o cálculo a partir do calor rejeitado e o calor fornecido. De qualquer forma, a eficiência vai ser aproximadamente 0,45, ou seja, 45%, que está dentro dos valores encontrados para usinas a vapor. Com isso, gente, ficamos por aqui.
Fizemos 2 exercícios de ciclo Rankine, um com ciclo real, contabilizando as irreversibilidades da turbina e da bomba, e outro com ciclo real, porém com variação do ciclo com reaquecimento. Nesses 2 exercícios, vocês puderam ver as diferentes vertentes que podemos ter no ciclo Rankine em relação às configurações e à consideração das irreversibilidades. Com isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.